Fui humilhada no emprego pelo antigo chefe, e essa humilhação não veio em forma de grito ou insulto direto, veio do jeito mais comum e mais corrosivo, em público, disfarçada de brincadeira, de feedback, de comentário atravessado que faz todo mundo rir enquanto você sente o chão abrir por dentro. Foi numa reunião aparentemente comum, dessas em que você entra achando que vai apenas ouvir números, alinhar tarefas e sair, mas bastaram poucos minutos para eu perceber que algo estava sendo construído ali contra mim. Meu antigo chefe começou a questionar minhas decisões com um tom diferente, não técnico, mas pessoal, interrompeu minha fala mais de uma vez, fez comentários sobre eu ainda não estar pronta para certas responsabilidades, e no final soltou uma frase que parecia inocente, mas foi calculada para me colocar abaixo. Talvez isso seja grande demais para você agora. Houve risos contidos, olhares desviados, e naquele instante eu senti aquela velha mistura de vergonha, raiva e impotência que tantas mulheres conhecem, mas algo em mim já não era mais o mesmo. Antes de continuar essa história, presta atenção agora. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e curte esse vídeo, porque aqui a gente não ensina reação emocional, a gente ensina reposicionamento de poder. Enquanto ele falava, por dentro uma parte minha queria se defender, explicar, listar tudo que eu já tinha feito, provar competência, mas outra parte, muito mais silenciosa e firme, tomou o controle. Foi ali, naquele exato momento, que eu ativei o arquétipo da Cleópatra. Não como fantasia, não como personagem, mas como estado interno. Cleópatra não reage à humilhação tentando convencer, ela reorganiza o tabuleiro. Ela entende que quem humilha publicamente está tentando marcar território, e território não se disputa no grito, se disputa no posicionamento. Eu permaneci em silêncio por alguns segundos a mais do que o esperado, sustentei o olhar, respirei fundo, e respondi apenas o necessário, sem emoção aparente, sem justificativa longa, sem pedir validação. Aquilo causou um pequeno desconforto no ambiente, porque as pessoas esperavam defesa, não presença. Quando você não reage como esperado, você quebra o roteiro invisível que os outros escreveram para você. Depois daquela reunião, eu saí com o corpo tenso, mas com a mente clara. Eu sabia que algo tinha mudado. Não externamente ainda, mas internamente de forma irreversível. O arquétipo da Cleópatra começa exatamente assim, quando você para de tentar ser aceita e passa a decidir quem merece acesso à sua energia. Nos dias seguintes, eu não confrontei meu chefe, não fiz drama, não reclamei para colegas. Eu o observei. Observei como ele se comunicava, onde estavam os pontos fracos da liderança dele, quais decisões ele evitava assumir, quais problemas ele empurrava para os outros resolverem. Cleópatra observa antes de agir. Ela entende o sistema antes de tentar mudá-lo. Enquanto isso, eu ajustei minha postura diária. Chegava com calma, falava menos, mas com mais precisão, documentava tudo, organizava processos que estavam soltos, entregava soluções antes mesmo de serem pedidas. Não para provar nada a ele, mas para construir autoridade silenciosa diante de quem realmente importava. Aos poucos, outros gestores começaram a me procurar diretamente, pedindo opinião, pedindo ajuda, pedindo clareza. E isso aconteceu sem que eu anunciasse nada. O poder da Cleópatra está em fazer com que as pessoas cheguem até você acreditando que foi ideia delas. O antigo chefe, percebendo que estava perdendo influência, tentou novas estratégias. Em outra reunião, tentou me interromper novamente, mas dessa vez alguém o cortou para que eu pudesse concluir. Aquilo foi um sinal claro de mudança de dinâmica. Quando você sustenta a consistência, o ambiente se reorganiza. Eu continuei sem confrontos diretos, sem ironias, sem disputas abertas. Cleópatra não entra em brigas pequenas, ela joga jogos maiores. Internamente, eu também precisei trabalhar minhas emoções, porque ativar esse arquétipo não significa não sentir, significa não ser governada pelo sentimento. Houve noites em que eu revisitei mentalmente a humilhação, senti raiva, vontade de provar algo, mas sempre voltava ao centro, lembrando que meu objetivo não era vingança, era ascensão. Em determinado momento, surgiu um projeto crítico que estava travado havia meses. Ninguém queria assumir a responsabilidade, porque o risco era alto. Eu me posicionei de forma clara, não pedindo permissão, mas apresentando um plano estruturado, com etapas, prazos e métricas. Não vendi confiança vazia, vendi visão. O diretor acima do meu chefe ouviu com atenção, fez perguntas, e no final disse algo que mudou tudo. Por que você ainda não está em uma posição maior? Aquela pergunta não veio do nada, ela foi construída por semanas de postura consistente. Pouco tempo depois, fui chamada para uma conversa privada. O antigo chefe estava visivelmente desconfortável. A empresa havia decidido me promover para uma função estratégica,
acima da alçada direta dele. A humilhação pública havia se transformado em reposicionamento formal de poder. Nesse momento, muitas pessoas esperariam que eu sentisse triunfo, vontade de esfregar na cara, mas o que senti foi algo muito mais profundo: coerência. Eu não precisei humilhar de volta, não precisei atacar, não precisei expor ninguém. O arquétipo da Cleópatra ensina que a verdadeira vitória é silenciosa, porque ela muda estruturas, não apenas emoções. Meu antigo chefe me parabenizou com um sorriso forçado, e eu agradeci com educação. Nada além disso. A cena se encerrou ali. Essa experiência me ensinou algo que quase ninguém explica. Ativar a Cleópatra não é sobre dominar pessoas, é sobre dominar a si mesma em ambientes hostis. É sobre não permitir que a humilhação defina sua identidade ou suas próximas decisões. Muitas mulheres perdem energia tentando reagir emocionalmente a situações assim, quando o verdadeiro poder está em reposicionar-se estrategicamente. Se você sente que está presa em ambientes onde é constantemente subestimada, talvez o problema não seja falta de capacidade, mas excesso de reação. No meio desse processo, eu também comecei a organizar minha vida de forma mais ampla, porque quando você ativa um arquétipo de poder, outras áreas pedem alinhamento, inclusive a financeira. Muitas pessoas acreditam que dependem exclusivamente de um emprego para se sentirem seguras, e isso cria medo de confronto e submissão silenciosa. Enquanto eu atravessava essa fase, comecei a estudar e estruturar fontes de renda mais inteligentes, baseadas em processos e não em desgaste emocional. Se você quer entender melhor como isso se conecta com autonomia e poder pessoal, no link da descrição eu aprofundo esse tema de forma prática e sem ilusões. Voltando à história, após a promoção, minha postura interna continuou sendo testada. Pessoas que antes me ignoravam passaram a me tratar com respeito exagerado. Outras tentaram se aproximar por interesse. E foi aí que outro aspecto da Cleópatra se ativou: o discernimento. Poder sem discernimento vira armadilha. Eu mantive limites claros, selecionei alianças, escolhi onde investir energia. O mais curioso foi perceber que o antigo chefe, agora sem controle sobre mim, começou a agir de forma mais contida com todos. Quando o ambiente vê que uma mulher não se quebra com humilhação, ele aprende. Talvez você esteja ouvindo essa história e pensando que promoção é sorte, contexto específico, exceção. Mas o padrão se repete em diferentes cenários, porque não é sobre cargo, é sobre postura. O arquétipo da Cleópatra pode ser ativado em qualquer ambiente onde você precise recuperar controle interno antes de conquistar reconhecimento externo. Ele começa quando você decide que não vai mais se explicar para quem não te respeita, quando você entende que presença vale mais do que defesa e que consistência vence confronto. Se hoje você vive algo parecido, se sente diminuída no trabalho, questionada de forma injusta, usada como alvo fácil, a pergunta não é como eu faço eles me respeitarem, mas como eu estou me posicionando internamente diante disso. Porque o mundo responde ao estado que você sustenta. Humilhação só funciona em quem aceita o lugar de humilhada. Quando você sai desse lugar, o jogo muda, mesmo que demore um pouco para o externo acompanhar. No final, a promoção foi apenas um símbolo visível de algo que já tinha acontecido por dentro. Eu já não era a mesma pessoa que entrou naquela reunião inicial. Eu tinha aprendido a sustentar silêncio, estratégia e visão. E isso ninguém tira. Se essa história fez sentido para você, se tocou em alguma ferida ou despertou alguma clareza, escreve aqui nos comentários o que mais te marcou, porque quando você nomeia o que entende, você consolida a mudança. E lembra, Cleópatra não pede respeito, ela ocupa o lugar onde o respeito se torna inevitável.